Olá, sejam todos bem-vindos ao Biofocus em Enfermagem, o canal ideal para você aprender e revisar conteúdos da área da saúde, principalmente você, estudante da enfermagem. Hoje nós iremos falar sobre a tuberculose, sua prevenção e cuidados. Ainda uma ameaça silenciosa, porque apesar dos avanços da medicina, a tuberculose ela continua sendo uma das doenças infecciosas mais letais do mundo. Hoje nós iremos ver o que causa a tuberculose, seu diagnóstico clínico e laboratorial, sua forma de tratamento e transmissão. É uma doença que ainda é bastante preocupante em nosso país, porque anualmente são detectados 70 mil novos casos que são registrados. E é importante a gente saber que quem trata essa doença, a própria rede pública de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, ela oferece o tratamento gratuito e ele é realizado nas unidades básicas de saúde, que são os famosos postos de saúde. Médicos, enfermeiros e agentes comunitários, eles estão envolvidos aí para a prevenção, o tratamento e os cuidados com a tuberculose. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o agente etiológico. E é importante a gente frisar que essa doença é uma doença de notificação compulsória em todo o nosso território nacional. Ou seja, existe um sistema que agrega todos os dados sobre a tuberculose, sobre os pacientes que são diagnosticados e estão em tratamento com a TB. Esse banco de dados é necessário para que a gente entenda aí o perfil epidemiológico do nosso país quanto a essa doença. A TB ela pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que entregam o complexo do Mycobacterium tuberculose. E aí, nessas espécies, nós vamos ter o Microbactério pinniped, o Microbactério microtim, o Microbactério bovis, o Microbactério tuberculosis, o Microbactério africano, o Microbactério canetim e o Microbactério caprae. A título de curiosidade, essas 7 espécies, elas são conhecidas, mas nós que trabalhamos aí na rede pública de saúde, nós tomamos como foco o famoso bacilo de Koch, o Microbactério tuberculosis bacilo de Koch, já que a incidência de caso é muito maior do bacilo de Koch. As demais a gente encontra de uma forma que, digamos, mais raras. Temos uma curiosidade no Microbactério bovis, que ele é encontrado em pacientes com tuberculose que vivem em zonas rurais, que consomem aí derivados do leite, diretamente da vaca, e pessoas, produtores rurais, que trabalham aí com gados, com rebanhos, que estão aí expostos ao cotidiano de um fazendeiro que trabalha com gado, O próprio nome já é sugestivo, Microbactério bovis. A forma de transmissão da tuberculose, ela ocorre, por via aérea de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea. Ela vai eliminar esses bacilos no ambiente a outra pessoa por exalação de aerosóis oriundos da tosse, fala ou respiro. Então, a pessoa que está infectada com Microbactério tuberculosis, ela exala os aerosóis da tosse, da fala e do espirro, e a pessoa que está no mesmo ambiente, que é saudável, ela inala esses aerosóis que estão contaminados com o bacilo. A gente costuma usar o termo bacilífero para as pessoas com TB pulmonar laríngea que tem uma baciloscopia positiva no escarro. A baciloscopia positiva é um exame que nós utilizamos para detectar se aquela pessoa é positiva ou não para a tuberculose. Então, bacilífero é aquela pessoa que tem um resultado positivo para a tuberculose. O pulmão é acometido e também a porta de entrada da maioria dos casos de tuberculose, porque aí é na região, como que eu posso dizer, me fugiu a memória, mas é na região pulmonar que os bacilos encontram o ambiente, o parque de diversões dos bacilos Microbactério tuberculose. E o risco de transmissão da TB, ela pendura-se enquanto o paciente ele estiver eliminando bacilos no escarro. Se esse paciente ele é positivo para a tuberculose e não iniciou o tratamento, ele tem um alto potencial de infectar outra pessoa. Mas caso ele inicie o tratamento, essa transmissão ela tende a diminuir gradativamente. E, em geral, após 15 dias, ela se encontra reduzida. E na sintomologia da tuberculose, nos sintomas que são apresentados
pelas pessoas que estão com tuberculose, nós vamos entender mais à frente com o diagnóstico clínico e laboratorial, nós temos os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar. Lembrando que a tuberculose pulmonar é o principal foco das redes de atenção à saúde, porque ela é a que mais tem incidência. Então, nós estamos falando da tuberculose pulmonar, que é a mais encontrada e a mais tratada por nós da área da saúde. Então, os sintomas clássicos são a tosse persistente e seca ou produtiva. Então, essa tosse, ela pode ser aquela tosse seca, né, que não tem nenhum tipo de escarro, catarro, ou ela pode ser bastante produtiva com catarro, seja de aparência purulenta, mucóica, ou que tenha a presença de sangue ou não. Há uma febre vespertina. Essa febre, ela aparece somente durante a tarde. Ela dá aquela moleza no corpo, uma febre. A pessoa não sabe de onde que é aquela temperatura, de onde que o corpo aumentou a temperatura, porque não tem uma razão aparente. Uma febre meio que obscura. A sudorese noturna e a anorexia, que é o emagrecimento. A pessoa não mudou a alimentação, ela não mudou o estilo de vida, então ela não iniciou a prática de exercício físico, mas começou a emagrecer. Então, são sintomas clássicos aí de um paciente que pode estar infectado com a TB. Nós temos essa tabela, a título de curiosidade, que é bem interessante para gente que trabalha com atenção básica, que é o risco de adoecimento da tuberculose. Então, nós temos as populações que são mais vulneráveis a adoecer por tuberculose. E aí a gente tem o risco, né? A quantificação do risco. Então, pessoas vivendo em situação de ruas, pessoas que vivem com o HIV, pessoas que estão privadas de liberdade e indígenas, têm os altos riscos de serem contaminados pela tuberculose, aí também de agravamento dessa patologia. A imunidade na tuberculose, ela não é existente. Quem já teve, quem tratou da tuberculose e se curou, ela pode pegar a tuberculose novamente. Ou seja, ter tido e ter tratado da tuberculose não garante que essa pessoa nunca mais vai ter a tuberculose. Muito pelo contrário. Se ela se descuidar, ela pode ser infectada novamente. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o seu diagnóstico clínico e laboratorial. Então, até a próxima.